Boa tarde. Vamos fazer nosso evangelho na nossa hora. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas. Porque vendo nada veem, ouvindo nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Bom, essa passagem, a gente já fala bastante sobre isso, né? É aquela coisa da gente ouvir, mas não ouvir, né? Não entender, não compreender. Veio a lição, até o que a gente está vendo aqui no curso inteiro, né? Francisco, o tempo todo ele está dando uma lição para a gente, o tempo todo, mas nem sempre a gente consegue compreender. Então, só alguns poucos vão assimilando as ideias, né? Nós chegaremos também no nosso momento, mas aos poucos, né? Aos poucos, cada um na sua hora, cada um com a sua trajetória, a sua necessidade, todos vamos chegar a esse grau de entendimento. Mas era por isso que Jesus falava por parábolas, porque era para quem tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? E muitos não tinham. Como a gente já viu 1000 vezes naquela época, na época de Francisco, e tantas outras livros que a gente já leu de figuras iluminadíssimas, Gandhi mesmo, e tantos outros, Buda. Se fosse assim, fosse fácil, a gente não estava hoje ainda estudando esses irmãos, né? A gente já estava seguindo e vivendo. Bom, então vamos fazer a nossa prece, que a nossa aula é longa. Senhor Jesus, Mestre amado, querida irmã Joana, espiritualidade amiga, irmão Francisco, pedimos que possamos ter a orientação, o amparo, a sustentação desses queridos amigos, irmãos de alma. Fica conosco, graças a Deus. Acho que tem que ligar aqui. Tá ligado? Ué. Não, eu tava assim, mas não andou. Veio. Ah, é pra lá que tem que fazer? Será que tá ruim a pilha? Não, vai ter que ver. Problemas técnicos. Deve ter caído no chão, né? Poxa, fala sério. Ah, eu não sei. Deve ter. Janaína, cadê você? Não, tá com pilha. Tá aberto até, acho que caiu. Aí fizeram, tá com gatilho. Botaram até um elástico que não tinha. Deve ter caído no chão. Vou deixar pra ele, né? Se a gente cair na sala, e depois a gente resolve. Tá, foi na primeira. Bom, a gente está no capítulo 18, né? A comunidade franciscana. A gente vai falar sobre eles, né? Um dia ali, né? Eles conversando, né? E eu achei tão interessante. Primeiro eu olhei, quando eu comecei a ler, eu falei assim, eu acho que vai ser bem rápido essa aula. Não vou entrar muito, não. Aí quando a gente lê, a gente fala assim, meu Deus, como? Porque ali, esse capítulo é quase ele falando como é que a gente tem que viver, como é que a gente tem que se portar, quais valores a gente tem que procurar ter na nossa vida. É quase quase não, é um caminho, né? Já foi tantos dados pra gente, né? Tantos. Então, é mais um,
E eu achei super interessante os pontos que ele levanta, são pontos que a gente até hoje, a gente vive na nossa vida e precisa de uma luz, né? É um momento muito bonito. Eu procurei colocar, teve pontos que eu não coloquei, que eu não achei de tamanha importância. Se por acaso eu deixar de falar alguma coisa que tenha mexido com algum de vocês, é legal falar para a gente poder colocar, porque às vezes alguém, né, tem algum ponto que a gente não fala, mas que mexeu com a gente, então é importante. Isso é muito importante, porque aí a gente começa a trabalhar na interação, né? E às vezes tem uma percepção que alguém teve e a gente não teve, e olha que coisa grandiosa se perde. Exatamente. Tá. Então aqui eu peguei duas pequenas passagens desse início para a gente poder entrar nesse capítulo, né? Pois quem verdadeiramente ama não exige, não magoa, não se entristece, não se sente infeliz com os desígnios de Deus e emprega o seu tempo em tudo o que considera digno diante da vida. Porque no início do capítulo ele começa a falar sobre o devotamento de todos aqueles homens, né, que entraram nessa vida, escolheram esse caminho tão difícil, né? E ao longo desse capítulo todo vai ser falado sobre isso. Eles vão levantar os pontos que mexem com eles ainda, né? Que a gente sabe que eles também são, eles não estão livres de todas as situações, né? Até porque estão aqui. São irmãos que também têm suas necessidades. Vamos voltar no capítulo anterior, que é aquela hora que eles são assaltados, não, né? Que o cara vai lá pegar de volta o dinheiro que ele achou que a mulher tinha dado, né? Que, aliás, ela tinha dado e Jesus foi e tirou, né? E eu achei ele interessante que eles todos apanharam, né? Menos Francisco. Por que será? Porque era o único que não precisava. Os outros tinham necessidade de passar por aquele momento de constrangimento desnecessário, apanharam quietos, e o mais interessante é que logo depois daquilo ali, eles aparecem assim, chegaram todos, logo depois daquilo eles chegam assim, felizes, contentes, ninguém reclamou, não tem nenhuma passagem falando que quando Francisco chegou estão todos estrupiados, chorando, não, porque o tempo todo o Francisco prega isso, né? Que quem conhece, confia, e aí eu já ia falar, meu Deus, agora eu tô andando sozinho. Então, ele fala o tempo todo que se a gente confia e acredita em Deus, a gente segue e aceita. E é o que eles fazem o tempo todo. As nossas regras são simples. Isso é Francisco falando. Mais difíceis de serem aceitas, pelo modo de vida que levam os povos. Os vícios e hábitos criados pelos homens enlouqueceram os próprios homens. Estamos afastados há muito tempo da reta conduta, do reto pensamento e do reto dever, da reta palavra, da reta ação e da reta harmonia, aquela que nos faz conhecer a harmonia espiritual. Isso é loucura até, hoje em dia. Quando você vê uma pessoa que ela é correta e que ela caminha sempre no caminho certo, que ela não fura fila, que ela respeita o próximo, que ela é o quê? Vista como o quê? Boba, otária. É o beato, né? Fala sério, você não precisa filhinha aqui, por que a gente pode entrar por aqui? Você tá grávida, tem gente até que finge que tá grávida, né? Eu já ouvi falar isso. Eu fingi que estava grávida, gente, pra quê? Pra quê? Entrou na frente de 5, 6 pessoas. E aí? Nossa, que benefício, hein? Né? Então, assim, é engraçado como os valores da gente são trocados. Né? A gente ainda não consegue enxergar e a gente ainda vê como loucura isso, né? A reta conduta, o que é a reta conduta, o reto pensamento, o reto dever? Ele explica ao longo do livro o tempo todo o que é esse reto pensamento, esse reto dever. Quer diminuir um pouquinho? Quer diminuir um pouquinho, Janaína? Tá. Se quer que bote um pouco mais para lá, mas eu acho que está dando para ler, né? Tá. Obrigado. Então, assim, são coisas que a gente... E eles colocaram isso aí para viver naquela época. Se para hoje, para a gente, é ainda difícil entender, você imagina naquela época, né? Então, ele vinha com uma necessidade tamanha de ser uma coisa que chocasse. Ele não estava disposto a vir e ser mais um. Ele veio para abalar mesmo. Ele veio para modificar toda uma estrutura. Então, por isso que tem aquela coisa da dor. Poxa, mas por que ele teve que sofrer aquele espírito tão iluminado, tão bom? Porque, na verdade, o sofrimento que ele estava tendo não era sofrimento. Ele não sentia aquela dor. Porque mais do que Jesus aconteceu com ele, né? Com o nosso mestre, mais do que ele foi açoitado, xingado, e ele precisava disso, um espírito que era só amor, um ser que só veio trazer amor.
nessa passagem, eu não sei se eu coloquei aqui, ele fala da pobreza. Eu achei isso interessantíssimo. O que era pobreza? Aí ele fala sobre a pobreza e, em uma determinada hora, ele fala... o nosso mestre mesmo dizia, ele não tinha uma pedra para deitar sua cabeça. Ele foi um dos maiores pobres da humanidade e foi o que mais doou. Quer dizer, onde estão os nossos valores? Por que ter é tão importante para a gente? Porque ele não diz também que é ruim ter, mas por que o ter é tão importante? Porque ter, a gente vai ter. Mas quando esse ter nos tem, nos comanda, nos faz viver para aquilo, para trabalhar porque eu tenho que manter meus bens, trabalhar para que eu tenha poder comprar mais, porque eu tenho que viajar, será que isso te faz feliz realmente? É isso que ele vem trazer para a gente, é o pensar. É o pensar. Pode passar para mim. Já está funcionando. O plano maior de Francisco e seus cooperadores era trazer o Evangelho de Jesus à vivência das criaturas. Era desprendimento sem miséria, amor sem apego e perdão sem conivência. Em hipótese alguma, eles fariam ao contrário. Ele treinou, houve um treinamento da equipe dele. Isso foi todo um planejamento. Isso se chama planejamento estratégico. Ele fez um planejamento. Antes, lá no começo do livro, vamos lembrar que eles, lá na erraticidade, eles se encontraram, eles fizeram uma reunião imensa com os 200 que viriam reencarnar, falando do planejamento que eles teriam que ter para poder vir para o planeta, de todas as provas que eles iriam vencer, quanto isso seria difícil viver. Então, eles tinham um planejamento imenso. E o tempo todo, depois que eles reencarnam e se juntam, ele trabalha isso. E nesse momento aqui, nesse capítulo, é só esse o trabalho. Ai, graças a Deus, eu estava com medo, chegando perto, falei, meu, vai estar chorando. Ai. Então, era liberdade com responsabilidade. A gente já sabe fazer isso? Liberdade com responsabilidade. Alegria nas coisas santas e energia sem violência. Energia sem violência. É tão difícil chamar a atenção do meu filho, gente. Sem perder a paciência. Ai, meu Deus. Depois que eu perco a paciência, eu falo assim, ai, Jesus, Francisco, me ensina, por favor. Porque tem horas que você pira. Eu piro, né? Vamos botar eu. Então, assim, é difícil. Ainda é muito difícil, para mim, pelo menos, não perder a paciência. E ser enérgico, sem violência, é o que ele ensina. O que ele fez com o pai dele? Quando ele falou que ele era do mundo. Eu sou do mundo. Ele soube se colocar naquele momento de uma forma tão consciente que o pai se calou. Mesmo prendido ele, né, porque não quis ceder, né? Mas depois o pai, você vê que não se fala no pai, né? Nessa parte toda. Então, tipo assim, Jesus, mais enérgico que Jesus foi, em nenhum momento a gente tem uma passagem que fala que Jesus chegou berrando, gritando. Nunca. Eu adoro pessoas que sabem se colocar sem perder o equilíbrio. Nada... Não tem. Eu vou falar, eu conheço uma pessoa que pode estar caindo o mundo, está sempre na tranquila paz. E, olha, é um aprendizado para mim, porque eu não consigo entender. Eu perco, eu sou, nossa, fácil, me desequilibro. Aí volto, peço, meu Deus, ajuda, por favor, porque a gente faz, isso acontece. Eu sou tão humana. Meu Deus, eu acho que o curso é para mim. Por isso que a gente está aqui e escuta primeiro, né? Lê, vença, porque a gente precisa de muito estudo, de muito amparo, de muita transformação dentro da nossa vida. E esses espíritos, eles vêm trazer exatamente isso, a reflexão. Que nesse momento que eu perco o equilíbrio, eu paro e penso, ai meu Deus, Francisco, me ajuda. Porque eu já tenho um exemplo forte e arrebatador dentro de mim. Porque é forte. É forte demais, Francisco. Chega a dar vergonha, porque na hora que eu penso em Francisco, eu falo assim, meu Deus, perdi de novo a paciência. E o Espiritismo traz para a gente justamente a reflexão como a chave central de todas as questões, não é? Os ensinamentos e a reflexão sobre esses ensinamentos. Não tem mais espaço hoje em dia, no atual estágio da humanidade, você simplesmente seguir uma determinada doutrina religiosa, porque é assim que as coisas são, e as coisas são dogmas, e os dogmas são incontestáveis, a verdade é essa, e acabou. Por quê? Porque está no escrito sagrado e ponto. Ah, então eu tenho que seguir. Porque se eu não seguir, eu não vou ter um futuro muito bom. Eu não vou para um lugar muito agradável, pelo contrário. Essa metodologia nos serviu durante muito tempo. Só que hoje em dia não tem mais espaço para isso. Sem criticar, claro,
qualquer religião, a questão aqui não é a crítica, mas é a observação, claro que respeitosa. Nós fomos educados com base nessa metodologia, certamente fomos em vidas passadas, mas não tem mais espaço para isso, foi importante naquele momento. Assim como o primário é importante, o ensino médio é importante, mas quando a pessoa aspira outros conhecimentos mais profundos, você deixa um pouco isso de lado e vai se utilizar de outras metodologias. A reflexão e o autodescobrimento são os dois pilares desse atual estágio do Espiritismo. O Espiritismo passou por alguns estágios também. Primeiro, a gente teve aí a revelação com Jesus, que foi esmiuçada por Kardec. Depois que Kardec esmiuçou, através do Livro dos Espíritos e do Pentateuco, toda a doutrina espírita, logo em seguida nós tivemos aí as obras de André Luiz e outros espíritos que narraram como é o plano espiritual. Agora que a gente já sabe como as coisas são, já sabe sobre as leis do universo, nós precisamos utilizar esses conhecimentos para nos transformarmos, senão não vale de nada. Por isso que a doutrina psicológica de Francisco, de Joana e de outros espíritos, Francisco traz uma doutrina psicológica absurda, profunda. A base central da ideia franciscana é o seu eixo central. Qual é o seu eixo central? Qual é a sua ideia central de vida? É a vida mundana, a vida na terra, que é fundamental para a gente sobreviver, a gente precisa se alimentar, vestir e tudo mais, mas o que vai ser mais importante? Essa vida ou o seu autodescobrimento, o seu melhoramento, a sua evolução moral, né? Essa é a grande chave do ensinamento franciscano. Quando a gente começar a compreender que os bens nos servem e não nós servimos aos bens, a gente começa a ter um primeiro grande passo, né? E aí depois as coisas vão caminhando. No próximo capítulo, se eu não me engano, ele fala da trajetória, que Francisco é o antecessor de Kardec. Ele está trabalhando a humanidade para receber o Espiritismo. Olha isso. Então é fantástico, né? É maravilhoso. E, Janaína, você pode diminuir um pouquinho? Agora pegou aqui, ó, por favor. Eu li a primeira ali, né? Acho que eu li, né? Ah, li. Ali. Deixa ela diminuir. Sei lá, vamos ver. Deixa eu olhar. Tá bom, você tá onde? Francisco de Assis, aí eles chamam ele, eu achei fantástico, né? O Cristo da Idade Média. Porque o que ele trouxe? A vivência de Jesus. Ele veio viver como Jesus. Ele veio trazer tudo aquilo de novo. A gente estava repetindo. É repetência, né? O aluno repete. A gente, né? Não era ele que estava repetindo, éramos nós que estávamos tendo outra oportunidade, mais uma oportunidade de vivenciar todo aquele exemplo, todo aquele amor. Porque ele vem amar como Jesus amou, né? Ele vem trazer a palavra que Jesus trouxe, na simplicidade, na vivência, em tudo. É fantástico. Dele falamos com o amor que atingimos pelo seu profundo amor ao Mestre. Quebrou todas as barreiras que separaram as religiões e elevou-se acima das misérias humanas, atingindo o centro energético dos corações. Sabes tu por quê? Porque ele ama o teu filho como tu amas, ele ama teu pai como tu amas, ele ama teus parentes como tu o fazes. Ele ama teus amigos, os doentes de todas as classes e os presos de todas as espécies. Ele ama os animais de todos os reinos e a ti, que estás lendo com todo o teu carinho, porque ele é amor em forma de luz, beijando a terra em que resides. Sua religião é o amor, por ser ele um cidadão universal na influência de Deus e nas mãos do Cristo. Nesse momento, ele está lá, a mãe está falando que não quer mais, ele volta para Assis, e a mãe estava morrendo de saudade, a mãe, a Jarla, todas aquelas mulheres, né? E elas querem não mais sair do lado dele. E aí ele fala que ele se sentiria muito feliz em estar com elas sempre, mas se fosse a vontade de Deus separá-los, seriam separados. E ele tinha uma consciência tão perfeita do plano de Deus, que ele saberia que ele sentiria saudade, mas que não era possível. Então tá bom. É muita iluminação, né? A gente aceitar, meu filho vai viajar. Não, eu não queria que você fosse, você vai morar longe, mora aqui comigo. Para que você vai morar lá? A gente fica querendo reter todo mundo, né? A gente fica querendo trazer. Sim.
que eu acho assim, como foi uma linha que foi dali, do cristianismo, é como se, eu vejo, eu posso até não ser isso, mas eu penso assim, é como se fosse iluminando as mentes daqueles que ainda estavam ali naquele padrão, né? Outros lá no Ocidente, né? No Oriente, eles já tinham essa visão. A gente ainda não. Até pela história toda deles, né? Da evolução dali. Agora nós não. Ah, com certeza, né? Porque imagina aquela história, né? Cada conta aumenta o ponto, e cada um conta da sua vista, né? Porque eu vou ver de uma forma, e aí é difícil mesmo, é complicado, né? Mas foi tão bem desenhado o projeto, né? Que se manteve, mesmo indo, né? Aos poucos ele se levantava de novo, e aí foi se formando, aí vem Francisco para reformular aquilo tudo e mostrar para aí, não é bem assim, né? Porque a gente tem que pensar que a gente está sendo comandado, o nosso planeta, por algo muito maior. Não é só a igreja, o espiritismo, não, isso são caminhos que a gente vai percorrer. Mas, na verdade, tudo é regido por Deus. E Ele sabe exatamente a trajetória que nós vamos precisar passar para cada um, para que a gente chegue a essa plenitude. Então, para uns vai ser mais rápido, ou também pode ter sido espíritos muito mais evoluídos naquele lugar ali, que vieram de outras orbes, como a gente viu, de capela, né, para alavancar mesmo e deixar a sua estrutura ali naqueles ambientes, e aí, ao longo da história, a gente poder usar isso tudo também, porque são vários mártires, né? A gente vê são vários. São muitos, e se a gente parar para ver, a lógica, a ideia é a mesma. Mudam as palavras, porque a verdade é única. Não tem religião na espiritualidade. Não tem. A verdade é única. É única, porque Deus ele não falou assim, olha, quem foi espírita é que está no caminho. Não é. Lá o que rege é o amor. O amor acima de tudo. Ah, mas eu tinha uma ligação muito forte. Tanto que, não sei se vocês já leram, tem o Memórias de um Suicida, a Falange de Maria é que cuida do Vale dos Suicidas, né? E eles são hindus. É um exército de hindus que vai lá cuidar dos espíritos que estão ali necessitados. Então, assim, na verdade, não importa a sua religião. O que importa é quem você é. É o amor que você dedica àquilo tudo. A sua vida. Sim. Sim, exatamente. Está acontecendo, Eu acho que está exatamente, acontecendo principalmente com as novas tecnologias, né? Você tem uma disseminação aí muito mais rápido, das teorias milenares com uma rapidez. Quando eu era criança, eu lembro que alguém falava de budismo. Ah, que legal, o budismo é o Buda. Hoje em dia, você sabe tudo. Era muito distante. Bota no Google. Buda era o Buda que colocavam ali na frente da porta, ali de costas, porque protegia. Aí, para mim, isso era Buda, uma orelha grande. Eu ficava vendo aquilo e não compreendia. Hoje, qualquer criança tem acesso a essas informações pelas redes sociais. Tá certo que tem muitos pontos negativos, mas a conectividade, a difusão tudo, né? Aí da informação é uma coisa absolutamente favorável. O lado ruim é o lado do ser humano ainda obscuro, que é o que a gente se perde. A gente, em vez de botar só a coisa boa que a internet pode trazer pra gente, a gente tem aquele ladinho ali ruim, a pessoa tem pedras no caminho. Né? E o problema do ser humano, nosso, meu inclusive, é claro, todos nós aqui, enfim, nós estamos mais ou menos no mesmo sentido ali na mesma luta diária, nós temos um largo caminho e esse caminho tem pedras. Vez ou outra, é claro que nós vamos nos machucar nas pedras. O problema é que nós nos apegamos às pedras. A gente pode pegar a pedra, botar a pedra de lado e vai ter uma outra, mas lá na frente, de qualquer forma, não. A gente segura aquela pedra, nós nos apegamos à pedra e continuamos. Aí tem uma outra pedra, a gente enche a mão de pedras e sai. Claro que vai ficar um caminho mais pesado. Quanto mais pedras você carrega, mais pesado vai ficar o seu caminho. As pessoas que conseguem abstrair esses problemas, solucionando de uma forma... justamente carregar as pedras, que é o sofrimento. Né? É bem interessante, eu acho, essa questão para a gente poder refletir. Né? Porque a ideia é essa, a gente tem sempre que refletir. O tempo todo ele fala para os apóstolos dele, né? Apóstolos, não, eu nem sei, servos, não, servos não, desculpa.
os frades que trabalham ali com os discípulos, né? Então, o tempo todo ele fala, vamos refletir. O tempo todo que ele coloca uma coisa, ele mesmo fala assim, não sei se é exatamente isso que Deus acha, por favor, fale por mim. Ele pede, ele é tão humilde, é tanto amor ali, que ele se coloca como o menor de todos. A comunidade franciscana... Ué, eu voltei? Voltei, gente. Meu Deus, estou ao contrário. Jesus conversa com Francisco. Eu li essa não, né? Prepara, Francisco, os teus discípulos como eu te ensinei. E jamais deves esquecer esta verdade. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o maior, que se faça o menor de todos. Olha, já estava falando. Vivenciar o evangelho não é viver em comunidade, comendo, bebendo e dormindo em sossego, que a harmonia incentiva. Mordomia incentiva. Evangelho é trabalho, é sacrifício dos prazeres sem importância, é desprendimento, é encarar a consciência face a face, na missão que vieram cumprir. Aí, engraçado, olha só, há quanto tempo a gente escuta todas essas frases de Jesus, todos esses ensinamentos, e há quanto tempo a gente para entender que ele está falando de nós mesmos. Consciência sua. Ele não estava falando para você olhar e julgar os outros, né? Aí a gente olha e fala, Jesus, a gente não... Há pouco tempo que veio essa parte da psicologia para falar que, olha só, olha para você. O negócio é, olha para você. O que eu estou falando não é para o outro, é para você. Modifica a si mesmo. Eu não estou falando para você mudar ninguém. A gente deturpou e botou as coisas da forma que era legal para a gente, porque mudar é difícil. Mexer no que a gente já está ali no cômodo é complicado, porque eu sei lidar, mesmo que aquilo me dê problema, eu sei lidar com aquilo. Então, é mais fácil. Ninguém veio para mudar ninguém nessa vida. Tem uma pequena história bem breve mesmo, que resume muito essa situação. Tinha lá um orador espírita, que ele era muito querido ali por aquela comunidade, ele dava palestra numa casa espírita, dava palestra numa outra casa espírita, e ele era muito assíduo ali, frequentador, né? E ele conhecia as pessoas da casa a qual ele pertencia, e sempre tinha um rapaz que ficava ali na frente, toda a palestra dele o rapaz estava ali, observando ali a palestra, refletindo, tomando nota. E um belo dia, como todos nós aqui, o sujeito lá desencarnou. Um dia a gente chega lá também, isso é fatal, não tem jeito, por isso que a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente se prepara para tantas coisas que talvez nem podem acontecer, né? Como um seguro de carro, por exemplo, a gente sempre faz, né? Quem tem condições, quem não tem, tudo bem, às vezes nem sai com o carro. Agora, quem tem condições faz ali o seguro do carro. Nem sabe se acontecer alguma coisa. Agora, para a morte, ninguém se prepara. Mas, enfim, ele faleceu, desencarnou. Chegou na espiritualidade, naquele transtorno ainda, um momento difícil que ele passou no seu desenlace, foi para o tratamento e um tempo depois ele acabou sendo acolhido lá na comunidade e tudo mais, encontrou seus parentes. Aí ele respirou e falou, nossa, foi uma trajetória complicada essa, não desencarnei em excelentes condições, né? Imagina se eu não tivesse, olha só a mentalidade do sujeito, imagina se eu não tivesse ajudado aquelas pessoas lá, como orador espírita, parará, parará, parará. E aí ele encontra aquele indivíduo que ele ficava ali sempre assistindo as palestras dele na frente, tomando nota e tudo mais. Falou, e você por aqui? Velho, já estou aqui há um tempo, desencarnamos mais ou menos na mesma época. Pô, mas você, o espírito sente a evolução, a iluminação do outro, né? Pô, mas você está tão bem assim, o que você fez, não é? Você dava alguma aula, você conseguia evangelizar as pessoas para você ter esse mérito todo? Olha só, eu simplesmente fiz o que você falava ali para a gente fazer. Ou seja, ele conseguiu vivenciar. Não adianta também ter o conhecimento e não vivenciar, é a mesma coisa que nada. Nada, você mudar os outros não vai alterar em nada o seu desdobramento aí na evolução, em nada. Claro que sempre alguma coisa ajuda, né? Você poder contribuir para a comunidade, mas o que importa mais é você se mudar. Você se Até conhecer. porque a gente lembra, né? O exemplo é arrebatador. Então, o seu exemplo, a sua atitude é muito mais forte do que a sua palavra. Porque você fala e não faz, e a pessoa está lá. Olha lá. Está falando o quê? Essa mesma situação, é? Não, eu não li. Eu não li esse livro ainda. Dessa história. Olha, é por isso que a gente tem que, olha, faça-se menor.
pra gente não achar que a gente vai chegar lá brilhando. E a gente tá lá. Exatamente. E aquele ali que você tava vendo, achando, nossa, só falando, você falava mal dele, né? Porque ele não queria nada. Ele não fazia nada na casa espírita, né? Fugia de tudo. E o cara tá bem melhor que você. Então, por isso que olha pra você. Pensa nas suas atitudes. É melhor. Aquela ali eu botei conversando com Jesus, mas é ótimo, né? Porque ele não conversa, ele fica quieto. Jesus fala, ele não pode, não pode, ele ouve. Porque quem é que vai interromper Jesus? Você quer absorver o máximo que você puder, né, daquele ser, né? E vocês têm que ler, porque se eu for botar tudo, a gente vai ficar horas, 5, 10 aulas falando de um capítulo só. E aquela parte dele conversando com Jesus é maravilhosa. Jesus dá altos toques nele, assim, maravilhosos. Aí ele passa, depois que ele conversa com Jesus, ele vai conversar com os frades. E nessa hora eles se sentam, um momento de iluminação, de troca, né? E aí eles pontuam alguns pontos, que foi o que eu falei. Eles escolhem algumas. Eu peguei alguns que eu achei mais importantes. Se tiver algum que mexeu com vocês, vocês podem falar. E um deles foi esse: dever de mais urgência para com Deus. Eles perguntavam: qual é o dever de mais urgência para com Deus? Todas essas que eu botei assim são perguntas que eles fizeram para ele. Aí ele fala: o dever de maior urgência para com Deus é amá-lo sobre todas as coisas, na mais profunda sinceridade, no reto dever e na reta consciência, na reta compreensão, no reto entendimento e na reta moral, no reto perdão, na reta caridade, no reto desprendimento, na reta pobreza e na reta humildade, na reta paciência, na reta amizade. E sempre que pensarmos nos outros, nos colocarmos como se fossem eles próprios. Essa é a melhor parte. É a mais profunda que dá pra gente colocar mais fácil no dia a dia. Porque os outros são difíceis. Você andar no caminho reto o tempo todo é difícil. Mas se você começa a se colocar no lugar do outro, você para. Porque quando você vai atacar, você... Peraí, deixa eu ver se eu tivesse aquela posição, como é que eu ia agir? Aí você muda. Você vai começar a agir de uma forma diferente. Então, eu acho que esse aqui, se a gente pegasse isso tudo e começasse por esse aqui, nós colocarmos como se fosse eles próprios, eu sou aquele ali que eu estou querendo falar. Eu sou aquela ali que eu estou achando isso e aquilo. Eu sou aquela pessoa ali. Eu tenho toda aquela vivência, aquela estrutura familiar, aqueles golpes da vida, tudo aquilo eu tenho. Como é que eu vou agir? Ah, continua assim. Tem certeza? Tem certeza? Então, quando a gente começar a fazer isso sempre, faz esse exercício, sempre que você for falar, pensar em alguém que você não aceite a postura, se coloca no lugar dela. Você pode não concordar com aquela postura dela, isso é normal, mas se coloque. Porque você vai julgar de uma forma diferente. Você vai julgar sem condenar. E aí é diferente. Porque julgar, a gente acaba julgando, porque é bom botar na balança, para até eu ver se aquilo ali eu sigo. E se julga a atitude, né? Interessante. Exatamente. Eu não gosto dessa atitude, eu não acho interessante para mim. Não é a pessoa que a gente julga, então não teria nenhum problema. O julgar, na medida em que eu não pessoalizo, não personifico, a esse indivíduo, ele é um mau caráter por conta disso ou por conta daquilo. Não, essa atitude não é uma boa atitude, eu não gostaria de fazer isso com ninguém, porque eu não gostaria que fizessem comigo. E quando a gente condena, a gente se bota num patamar muito alto, né? A gente acha que a gente é melhor que aquele ali. Eu não faria isso. Porque quando a gente fala, a gente já faz assim, eu não faço isso. Ah, porque eu sou tudo de bom, eu sei agir em todos os momentos da minha vida, eu nunca perco o equilíbrio, sempre faço só o certo. Eu tenho o caminho reto o tempo todo. Já diz Paulo, Não aquele que se arvora em ser juiz do outro, apontando os defeitos daquela pessoa, condena a si mesmo. Quem julga o outro, condena a si mesmo. Ele diz julgamento justamente essa personificação, né? Esse indivíduo não vale uma coisa. Ele está condenando a si mesmo, porque o seu eu mais profundo sabe que ele, em algum momento, se não faz hoje em dia, que pode acontecer também, já fez, ou vai fazer esse tipo de atitude que ele condena. Como ninguém nasceu perfeito, em algum momento da sua vida você já fez. Então, julgando o outro, você está condenando a sua própria atitude, ou atualmente, ou para o futuro, ou que já aconteceu. O julgamento da atitude é bacana, agora do indivíduo, jamais nós deveríamos fazer isso. O mais de que precisarmos no dia a dia virá como inspiração para moldar, como se fôssemos instrumentos da divindade andando no mundo. Aí ele mostra para a gente que a gente está caminhando, que a gente tá se modelando ao longo, mas a gente precisa querer. Porque senão, se eu fico na escolha de eu sou assim, eu
Como é que é o nome daquela música? Eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim. Gente, isso é uma ignorância. Eu gosto daquela. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha consciência, ou aquela... Como é que é? Do que ter aquela velha opinião formada. Gente, a nossa opinião muda. Graças a Deus. Que eu posso mudar de opinião. Que eu posso ver que eu errei. E que eu posso ter uma outra opinião. Por que eu quero ser Gabriela? Né? Eu não quero. Eu prefiro ser maluco, beleza, vou mandar. Vou mandar pra frente, mas seja feliz. E não puxa os outros com você, né? Que a gente fica naquela dor, no sofrimento, e isso é fantástico, porque a divindade é puro amor. Ele entende, ele não... Gente, como é que a gente pode julgar os outros se Deus mesmo não julga? Ele é só amor. É muita ignorância. Caridade para com nós mesmos, eles levantam. O que a gente pode entender de caridade para com nós mesmos? Fantástico. A caridade para com nós mesmos é nos desejar todo o bem possível sem egoísmo, contrariando certos instintos inferiores, através de uma disciplina ativa e constante. Joana é o maior lugar que a gente pode estudar. A sua obra é auto-amor, auto-perdão, autoanálise. É o tempo todo ela falando isso. Se ama. Então, para eu ser uma pessoa caridosa, eu tenho que saber primeiro ter caridade comigo. Ele fala isso. A caridade nascida no coração da criatura é fruto do esforço próprio, para que depois surjam as bênçãos de Deus e de Cristo. Toda subida exige esforço, todo esforço carece de inteligência, e toda inteligência somente encontra proveito quando norteada pelo coração, ligada às leis naturais. Tudo é coração, tudo é amor. O tempo todo ele repete. E é pra gente tentar entender um negocinho assim do que é esse amor. Que é difícil a gente compreender. Todo esse desapego, toda essa transformação, todo esse amor que esse Espírito veio e trouxe. Esses ensinamentos dele, parece que foi nessa época. Isso aqui parece... Meu Deus, vai ler Joana. Joana está trazendo toda essa psicologia, essa transformação do ser, que é o que ele estava fazendo naquela época. Quem ainda não educou a si mesmo, como poderá trabalhar na educação coletiva? Quem ainda não perdoou, como poderá falar e ensinar o valor do perdão? Quem ainda não se desprendeu dos bens terrenos, como poderá pedir aos outros esse desprendimento? Quem ainda não ama a Deus e a si mesmo, como mostrar às criaturas que o amor é a própria felicidade? Primeiro, temos de sentir e vivenciar as coisas que pretendemos ensinar. Porque se eu não me amo, se eu não me perdoo, eu não sou capaz de amar. Se eu sou uma pessoa que vivo sempre me botando para baixo, que qualquer coisa eu estou me carregando culpa e me vendo como uma pessoa feia, e me vendo como uma pessoa, eu sou tão feliz. Tem aqui, eu não sei se ainda faz, era o Autocura, era uma atividade que fazia antigamente e tinha dentro dessa atividade, tinha alguns certos jogos que fazia para a pessoa falar de si mesmo. Era muito bacana isso aí. E um deles, eu achava muito legal, era um chapéu, né? Como é que era aquilo? Era você se olhar, né? Você vai olhar para... Eu não lembro como é que era do espelho. O que você tem para dizer sobre essa pessoa? Sobre essa pessoa. E quando você olhava, abria o chapéu assim, era um espelho. Aí todo mundo falou assim, eu sou legal, eu sou amiga, eu sou uma pessoa... Sou egoísta, às vezes. A gente não sabe se olhar com amor. Eu sou possessiva, eu sou ciumenta. Muitas pessoas choravam, né? Porque é um baque, né? Você olhar para você e falar, o que você pode falar dessa pessoa aqui? Você crente que abrir ali ia ser a Cleo Pires, a Malu Mader, né? Quem fosse. Falar dos outros. Era você. Era você. Aí ninguém, a maioria, não falava bem. Só mal. Eu sou muito perfeccionista, eu sou ciumenta, possessiva, sou... meio chatinha às vezes, sou assim, impressionante. Como a gente não sabe o que é auto-amor, né? E aí a gente acha que comprar um carro, viajar, tô dando vou comprar uma roupinha aqui, presente pra mim. Gente, você quer muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A gente só quer se olhar no espelho, a gente se olha no espelho e assim, nossa, tô velha. Meu Deus. Tô gorda, tô isso, tô aquilo. Como é que eu vou fazer agora? Tô acabada. Meu Deus. Tem um filme que é Quem Somos Nós. Ele fala sobre a física quântica. E ele fala que cada vez que você joga para você, a física quântica, ela está mostrando que é o pensamento que comanda tudo.
É a lei física. Então, quando você joga pra você, ai, tô tão pra baixo, tô triste, eu não consigo nada, eu não consigo... nessa determinada do filme, ela tá com problemas amorosos. E aí ela, eu sou horrorosa, eu sou gorda, ela começa a gritar, 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 só que ela tinha visto que é aquela da água que a gente viu, daquele... Como é que é o nome dele, que eu sempre esqueço? O Masaru Emoto. Que toda vez que você faz isso, você está mexendo com as moléculas do seu corpo. Porque nós somos 90% água, 90%, né? Então, imagina só, se eu mexo um pensamento, mexo com a molécula do meu corpo, eu estou jogando o quê para dentro? Só coisa ruim. E o tempo todo eu estou cansada, eu estou estressada, eu não aguento mais esse trabalho. Gente, se a gente não conhecer, não se conhecer e não se amar, não fazer essa transformação dentro de nós, não adianta nada. O tempo todo ele fala, sem amor não existe. Não existe transformação, não existe mudança, não existe crescimento, não existe nada. E já fica anos na análise, anos no Seja, lendo a Joana. Se a gente não tiver essa compreensão, que é o amor, e que o amor primeiro tem que vir para Deus e para mim, e aí sim eu começo a pensar em amar o outro. Ai, mas eu amo meus filhos. Tá, e você se ama? O que é o amor para os seus filhos? Que amor é esse? Ah, mas como assim? Eu quero só o bem dos meus filhos. Vamos refletir, o que ele traz é, reflete sobre as suas atitudes. Não é uma história bonita que nós estamos lendo. É um caminho que devemos seguir. Porque senão fica tudo muito bonito. Ah, que figura linda que foi Francisco. Não, gente, ele quer muito mais. Quando ele veio viver isso tudo, foi para ele dar para a gente um caminho. Mexer mesmo com a estrutura. Deixa eu ir, eu fiquei com medo agora da hora. Vamos lá. Não, voltei. Não, agora é para com os outros. Caridade para com os outros. A caridade para com os outros é fruto de longas experiências, porque a caridade verdadeira é filha do amor. Não exige para não perder a alegria, não ofende para não perder a paz, não violenta para não perder o equilíbrio, não é maledicente para não frustrar a bondade, não arde em ciúmes para não aborrecer a ninguém, não duvida das coisas de Deus, pois sabe que Deus sabe a hora certa. Ele sabe como é que Deus espera que a gente haja. Ele sabe tudo. Então, a gente também tem que entender isso. Para não esquecer a esperança. Cumpre o seu dever no que foi chamada para não se submeter ao tribunal da consciência. A caridade para com os outros começa no respeito aos direitos alheios de todas as criaturas, onde quer que seja. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente já começa a respeitar. Porque a gente está pensando. Onde quer, dentro das nossas forças, e ela nunca reclama, nunca maldiz e nunca se revolta, nunca deseja mal, nunca pede para si, nunca injuria e nunca se entristece. Ela é um sol de Deus que nunca se apagará. A gente ainda tem que aprender muita coisa, né? A gente tem todos os valores já são bem difíceis, a gente não tem esse entendimento desse ser. Caridade para mim é o quê? Eu ia ali dar um quilo de comida, dar um dinheirinho pro outro ali, vir aqui fazendo não sei o quê. É muito além. É muito além. Por isso que é importante a gente ler e refletir, porque é isso que ele quer. O desprendimento, o que é o desprendimento verdadeiro? Desprendimento é não se prender a coisa alguma, pois espírito nenhum deseja estar preso. Então, o desprendimento é você desprender de tudo. O que Francisco fez lá naquele capítulo que ele largou até o nome? Só ficou Francisco. Ele se desprendeu de tudo. Ah, mas você vai deixar seu pai e sua mãe? Deixar? Eu só estou seguindo o meu caminho. Ah, que falta de amor. Jesus falou naquele dia, né? Quem são meus pais? Quem é? Meus irmãos? Quem são? Ai, que coisa feia Jesus falar isso para a mãe. Gente, são espíritos de outra orbe. São seres de uma dimensão imensa. Então, eles têm noção de que aqueles seres são, sim, importantes. Que Francisco, além de tudo, ele é um fofo, né? Ele falando com elas, né? Porque ele sabe que é mulher, né? Ele vai lá e fala, calma, eu amo também vocês, mas se Deus falar para eu ir, eu vou. Ele entende a necessidade daqueles seres, ele respeita o amor que elas sentem por eles, mas ele educa. Ele educa. Como é difícil educar meu filho. É difícil dizer um não, não é difícil? Porque a gente fala um não, aí insiste, você faz... Desde o Velho Testamento, né? Quando Deus tinha ali enviado a mensagem para que o Isaac fosse sacrificado, o que o pai fez? Preparou, se organizou. É claro que de uma forma bem, é uma metáfora, né? Ninguém aqui está falando que a pessoa precisa tirar a vida do filho, mas só para mostrar como
ele quis levar o desprendimento ao extremo, assim, passar essa mensagem. A mensagem foi essa. Tem da Joana, quando ela tinha a opção em abjurar Jesus para salvar a vida dela e do filho, e o filho ainda pedindo, abjura, abjura, e ela falou, não, eu não posso abjurar, e pelo nosso bem. Ela sabia que o exemplo dela e a missão dela era muito maior do que aquele laço momentâneo ali de parentesco, que é importantíssimo, importantíssimo. O amor que se dá aos filhos, aos parentes, é importantíssimo, mas numa ponderação... a gente está falando de lutas imensas, né? De espíritos que têm uma consciência de que são... missionários. Exatamente. Missionários na Terra. Enquanto não despertarmos para a realidade, seremos escravos da própria ignorância. Jesus mesmo disse com propriedade, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Exatamente, que é aquela coisa da gente ficar pensando, querendo tudo nosso, cuidar da minha casa como se fosse a minha vida, cuidar do meu carro, que eu tenho que... Gente, isso é muito pequeno. E quando a gente desencarna, isso causa muito sofrimento. Tem muita coisa nas obras espíritas falando sobre isso. O apego aos bens materiais é uma coisa que prejudica muito a evolução do espírito. Tem espíritos que vão na mesa mediúnica e ficam séculos no mesmo lugar, séculos depois desencarnados, porque eles tomando conta da casa. A minha casa, aí a pessoa está ali atormentada, coitada, ali comprou uma casa nova, né? Ninguém se sentiu muito bem naquela casa. Às vezes a casa vem até a ser abandonada, porque ninguém consegue permanecer ali, e chamam o espírito lá, olha, vamos fazer uma busca ali com os mentores da casa, nesse endereço, para saber por que essa família está tão atormentada. E tem espíritos ali que às vezes já estão ali, depois desencarnados, durante séculos. Mas a minha casa, eles entraram na minha casa, os outros. E no final a gente vê que era exatamente a situação. Ali por ignorância, no filme. Depois ela sabe, continua lá, né? Sabe, continua lá, né? O apego, quando o apego é muito forte, a gente vê que tem muita gente assim. Não são poucas, não. Que fica mesmo, que dá um valor extremo a essas coisas. Ah, mas espera aí. Desprendimento não é jogar fora os bens terrenos, deles dispondo sem consciência do que se está fazendo. Pois quem assim procede confunde desleixo com desprendimento. Porque se Deus colocou na minha mão, é para que eu possa usá-lo em favor do próximo, em meu favor. Para que aquilo seja uma bênção. A gente que na nossa ignorância deturpa. Desprendimento é aquele que sabe dar, porque é dando que recebemos. No entanto, dar também é ciência, pois quem não sabe dar, fica sempre devendo. Desprendimento é sempre o clima do sábio e do santo, senão do homem altamente inteligente. Que foi o que eles fizeram, né? Um desprendimento total. Mas eu acho interessante porque ele fala, o que eles fizeram, ele vai falar aqui nessa, ó, o que é a pobreza? A riqueza no mundo das formas é pura ilusão. Ela traz problemas de difícil solução para os nossos caminhos, porque o dinheiro em mãos que não compreendem seus objetivos primordiais passa a dificultar os mais puros ideais. Nós amamos a pobreza em sentido diferente aos olhos dos materialistas, e tudo fazemos para fazer circular as riquezas de Deus, o único dono de tudo que existe em toda a criação. Nós, que aqui formamos essa comunidade, tomamos diretrizes mais drásticas. Ele não está falando que nós devemos fazer a mesma coisa que eles fizeram, acerca da pobreza, para fixar na mente dos nossos companheiros o desprendimento, mas o desprendimento que valoriza as coisas e não o que as despreza. Porque todo aquilo ali que eles vieram viver era para causar um impacto mesmo na nossa vida. Não foi para todo mundo, gente, vamos jogar tudo fora e vamos seguir todo. Você sabe que isso não era possível, não é assim. Aquele que consegue ser pobre no que tange a filosofia do Cristo, verdadeiramente é o mais rico dos cidadãos, do mundo e do céu, porque anda perfeitamente bem com a sua própria consciência, que é a consciência que diz tudo. Porque é aquela história, você tem o dinheiro ou o dinheiro te tem? Aí está explicado. Porque se você tem o dinheiro, está bem, você sabe usar, você sabe amparar pessoas, você sabe fazer com que ele... A gente vê vários casos de fortunas que as pessoas sabem investir em grandes negócios que vão melhorar a vida de várias outras pessoas, como também a gente sabe de outras que não têm isso, que é uma avareza só. O que entender como instrução? Nos conceitos espirituais são acúmulos de experiência nos arquivos da alma. Quem não se instrui não acompanha o progresso, que certamente é força de Deus nos caminhos do homem. Aprender, meu filho, é grande bênção que nos ajuda a libertar o coração das trevas, pois a instrução repele, se não desfaz a ignorância, ampliando os sentimentos em todos os rumos. Achei interessante colocar esses dois, porque é o que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando
né? Se instruir, mudar a nossa vida, trazer para dentro do nosso ser conhecimento. E através disso é que a gente vai fazer a mudança. É o segundo mandamento espírita, né? Amai-vos e Instrui. depois instruí-vos. Exatamente. O que entender por educação? Por assim dizer, um tesouro que nasce primeiramente no engendrado ambiente da evolução espiritual. Onde existe ignorância, não pode existir educação. Ela é uma força de Deus no coração do homem, que deve ser despertada por vários meios, e principalmente pela disposição no bem comum e no respeito dos direitos alheios. Sabedoria é amor pousando no topo da vida para a glória da vida. Amizade. Pô, eu não tinha como não falar de amizade. Tá vendo? Meu Deus. Eu tô falando rápido, mas leiam, porque esse capítulo é sensacional. Amizade. Deveis todos fazer amigos, pois a amizade verdadeira ser-vos-á luz em todos os caminhos para a eternidade. O que é amizade? Que delícia você encontrar seus amigos, um momento de confraternização, num momento de dor, você ter um que te ampare. A amizade é muito bom. É a família espiritual, porque a família espiritual é aquela que nós escolhemos. Eu me afinizo às vezes mais com você do que com a minha própria irmã. Isso acontece muito. Então isso é maravilhoso. E ele trabalha isso, ó. Esse é, pois, o mais belo exercício para a alma. Compreender o nosso semelhante e ajudá-lo com os nossos recursos, para que no amanhã essa amizade venha nos ajudar na divulgação da palavra do Cristo às nações e a todas as criaturas de Deus. Fazer amigos e acumular tesouros na eternidade. Porque aqui ele está falando com os frades, o que eles têm que fazer, porque eles estão ali se preparando para tudo que eles vão viver. E a gente traz pra gente, fazer amigos e acumular tesouros na eternidade. Pô, sempre a gente vai encontrar aquela pessoa que você nunca viu, aí de repente você sente uma sintonia, nossa, parece que a gente se conhece há muito tempo. Vai saber. A verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade é discernimento, é cordialidade, é saber ouvir, é entender sem ferir, é trabalhar por amor, é falar ajudando, porque os valores de Deus não poderão estacionar na alma, presos pelo egoísmo. O tesouro do céu aumenta em nós na proporção em que o distribuímos. Tornamos a afirmar com alegria que é dando que recebemos. Ele repete várias vezes a mesma lição, de formas diferentes. O sexo. O sexo em si é um gerador de energias divinas na sua estrutura. É por seu intermédio que a vida física se expressa na Terra, nas ramificações de todos os gênios da natureza. O sexo no homem faz desabrochar a maior força, até então conhecida na forma de instinto. Supera todas as deficiências, somando variadas energias para alcançar seus objetivos. No entanto, ele carece de educação e disciplina para sublimar-se como virtude espiritual. Porque é através dele que a gente reencarna, né? É através dele. O sexo, ele não faz mal. Quem faz mal, mais uma vez, é o homem que não sabe usar. No abuso, no desequilíbrio. É isso que faz com que a gente vá por caminhos que nos prejudiquem. Porque, pô, se você tem o seu marido, tem a sua esposa, vocês se amam, qual o problema? Se é através daquele ato que vai vir os filhos e depois o amor se constrói. A Joana fala o tempo todo disso. Tudo é como a gente usa. É o dinheiro, é o sexo, é tudo. Tudo é como a gente vai usar. Isso que eu acho o máximo na doutrina espírita. Ela não coloca nada como errado, feio. Ela coloca como pare, pense, eduque, use, saiba usar. Tem jeito, a lei do universo, ela sempre trabalha com o equilíbrio. Qualquer coisa, qualquer atitude da vida que fuja do equilíbrio vai estar em descompasso com uma lei do universo, você vai ter uma resposta não muito agradável. Isso com tudo, com sexo, com tudo. Não é? O perdão. Ele abre as portas da verdadeira felicidade. E tem várias obras na espiritualidade, aqui mesmo, Sexo e Destino, Sexo e Obsessão, que vale a pena muito ler. É um tema forte, um tema que nós temos na nossa vida constante, então é bom a gente saber o quanto mais. Porque se a gente se instrui, a gente sabe usar. O perdão. Ele abre as portas da verdadeira felicidade e faz com que o nosso coração se sinta livre da opressão da consciência. É tão divino que nos dá condições de esquecer as ofensas, favorecendo-nos ambiente para refazer amizades. O perdão retira todo o mal dos canais, onde ele poderia proliferar. Ele é a própria paz. O socorro para os desesperados, pois transmuta um ambiente pernicioso do ódio em atmosfera onde pode gerar o amor. Perdoa e serás compensado. Perdoa e serás atendido nos desejos sublimados. Perdoa e serás forte na batalha contra o mal.
perdoa e serás iluminado pela graça e misericórdia do Senhor. Gente, o perdão liberta. Porque quando a gente fica guardando e vivendo aquela sensação, quem aqui já não teve um atrito? Acho que todo mundo, né? A gente está nesse mundo aqui, não tem jeito. É no trabalho, é em casa. E quando a gente perdoa, a gente sente a paz dentro da gente. Quando a gente não perdoa, a gente carrega aquilo ali como se fosse um peso imenso. A gente precisa perdoar. Porque quando você perdoa, o primeiro que sente é você mesmo. Porque quem está segurando todo o ódio, o ressentimento, a raiva, é você. Está dentro de quem? Eu tenho raiva daquela pessoa ali. Aí eu jogo a raiva e ela fica segurando? Não. Ela fica dentro de mim. Sou eu que estou andando com aquela raiva, toda vez que eu penso na pessoa, eu faço assim. E aí, para onde vai essa carga negativa? Para dentro de mim. Joana fala isso, conflitos existenciais. E por que essa raiva? Será que não tem algo de você ali naquela pessoa? Joana é fantástica, maravilhosa. A gente não pode deixar de ler. Leia esse Conflitos Existenciais. Um livro difícil, mas é um livro revelador. A Cris falava assim, eu fiz 2 vezes. Acho que se tivesse 4, 5, 6 eu fazia. Ela falava assim, quando eu li o livro, eu fazia assim, meu Deus, é pra mim. O livro sou eu, Rafa. Aí eu fui ler o livro, né? Não passei do primeiro capítulo, eu quase vim chorando pra ela. Que era Fugas Psicológicas. E Jesus, botei o capuz e falei, não saio mais disso. Aí eu falei assim, eu não consigo nem chegar no final do capítulo. Ela, mas você não viu soluções? Eu, tem soluções? Ela tem. Eu falei, então deixa eu ir pra casa ler. Porque ela, no final de cada capítulo, a Joana, ela te mostra o caminho que você tem que seguir. Conflitos existenciais. Então, no final de cada raiva, ciúme, ódio, qualquer conflito que você possa imaginar, preguiça, que você eu não sou preguiçosa. Vai lá ler. Aí você vai ver. Então, assim, esse livro é fantástico de causar dor de cabeça. Eu chorei. Eu só não chorei porque quando ela falou que tinha solução, eu vou sair correndo. Eu li esse perdoa todo. Vambora. O que tange a felicidade? Depende do esforço de cada um. No pleno exercício do aprimoramento. Ela é e nunca foi doada. É conquistada pela alma que sobe o calvário da vida. É acumulada de passo a passo pelas linhas da oportunidade que a vida nos oferece, em todos os momentos. A felicidade é, pois, um conjunto de virtudes acumuladas no coração. Temos de lutar e vencer as mais duras batalhas, na guerra como nós mesmos, no cárcere da vigilância permanente, para eliminar os inimigos que muito conhecemos. O ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia, a maledicência, a vingança, o orgulho, o egoísmo, e aí por aí vai. São frentes de lutas que devemos travar para vencer a nós mesmos. E conhecer o terreno sagrado do nosso coração. Porque a gente vai lendo aqui o ódio, fulano tem ódio. Ih, acho que ela lá é cheia de inveja, ciúme. Aí a gente chega aqui embaixo e fala, tem de você. É você. Aí eu tenho uma foto, um negocinho desses de Instagram, né, que mexeu comigo de uma forma. Aí eu botei aqui para vocês. E disse o divino, ame o seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. Gente, nós é que nos derrubamos. Só a gente pode se prejudicar. Fulano veio e puxou meu tapete. Você deixou ele puxar. Preste atenção. Essa frase, para mim, meu Deus. O que a gente vai fazer? A gente segura e bota no próximo. Porque tem um vídeo. Então, se eu falar, se eu pular tudo e botar no vídeo, vai ficar falando sobre o respeito. Eu vou pular, vou pular tudo. Vamos ver quanto tem. Respeito, a saudade, vocês vão ler e vão falar. Se vocês querem sentir... Porque o que é a fé? A fé é a substância das coisas pensadas, nos ensina Paulo. Essa fé avança em todos os sentidos e sustenta a vida em todas as demandas dos homens e dos anjos. Onde não existe fé, não pode existir vida. A própria felicidade depende da fé, da sua presença marcante e sutil. O ser humano é o que a sua fé determina. Então, é aqui. Cadê Janaína? Janaína, bota aí. O que é o amor? O amor é paz, o amor é entendimento, é caridade em todos os seus aspectos de educação e de sabedoria. Então a gente vai ver que no início desse capítulo ele bota Paulo falando aos coríntios o que era o amor. Então, em vez de eu falar, vamos ver. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor,
seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Gente. É muito pra gente estudar, né? Exemplo não falta. Paulo, Francisco, muito lindo, né? Então, quando a gente entrar no YouTube, vamos procurar umas coisas assim pra gente ver, em vez de ficar vendo besteira. Alguém quer fazer a prece? Não? Quer fazer, Dani? Pai amado, Jesus, nosso mestre querido, Francisco, grande alma que muito nos ensina. Muito obrigado por estarmos aqui hoje. Pedimos que nossas consciências cada vez mais se expandam para que nós consigamos compreender e vivenciar, principalmente, as palavras do bem, os ensinamentos trazidos por Jesus. Muito obrigado, graças a Deus.